Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Tiago e essa é mais uma matéria do curso básico em teologia. Essa é a matéria de exegese bíblica. Exegese. Vocês vão receber a apostila lá no grupo do WhatsApp e nós vamos começar essa matéria. Essa matéria é um pouco mais curta, então as aulas elas vão ser um pouco mais curtinhas também. Tá? Em média, nossas aulas têm aí de 25 a 30 minutos. Talvez as nossas aulas de exegese tenham aí de 15 a 20 minutos cada aula. Lembrando sempre que as aulas elas são para te dar uma ideia, para basear você, mas que é fundamental que você leia todo o material. Porque na apostila nós temos a matéria completa, nós temos tudo escrito ali em detalhes para que você possa ter o conhecimento mais aprofundado. E se você ficar com qualquer dúvida, é só você nos chamar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, vamos orar? Como nós sempre fazemos antes de começar nossas aulas. Pai querido, Deus santo e amado, Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, Pai, nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecer pelos alunos do Instituto Caminhando com Propósito que decidiram estudar teologia e se aprofundar cada vez mais nas questões do Senhor. Ilumina, meu Deus, a nossa alma, a nossa mente, para que possamos compreender as verdades que o Senhor quer trazer para nós. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, vamos lá. Vocês perceberam que hoje o cenário é um pouco diferente. Eu estou gravando no carro. Então, se eu olhar aqui para baixo, eu vou olhar bastante, é porque eu estou olhando aqui para o meu material para a gente poder ir acompanhando, tá bom? Exegese bíblica. Primeiro, o objetivo do curso, tá? O objetivo do curso é dar recursos aos estudantes da palavra de Deus para interpretar corretamente a palavra e aplicá-la na vida prática do cristão. Então, qual é o objetivo central do curso de exegese? É ajudar você no processo de interpretação e aplicação das Sagradas Escrituras, tanto na sua vida, quanto na vida da igreja, na vida daqueles para quem você vai pregar a palavra. Segundo, contextualizar os conceitos divinos revelados pela palavra de Deus, sem adulterar, modificar ou diminuir o valor desses conceitos para o homem moderno. Ou seja, a ideia da exegese é pegar os conceitos lá da teologia bíblica, tudo que a gente vê na teologia bíblica, e trazer esses conceitos para o campo da teologia sistemática, explicando, desmistificando, mostrando o que significa cada um deles, para que nós possamos compreender o texto sem adulterar o texto, sem violentar o texto, né? Sem forçar uma interpretação diversa do que o texto está nos ensinando. E terceiro, evitar heresias acerca da palavra de Deus, corrigir as interpretações tendenciosas e proporcionar ao estudante da Bíblia conhecimento básico para diferenciar os textos originais das traduções, versões e etc. O propósito desse curso é tornar a leitura bíblica mais atual, mais atraente e compreensiva, a fim de que a mensagem de Deus revelada através da sua palavra escrita possa ser entendida, aceita e praticada. Então a ideia do curso de exegese bíblica é fazer com que a leitura bíblica fique mais atraente, mais compreensiva. Muitas pessoas param de ler a Bíblia, deixam de ler a Bíblia porque não compreendem o que está escrito. E por que elas não compreendem? Porque a noção de exegese é vaga ou inexistente. Então é importante que a gente aprenda exegese para poder avançar, né? Bom, vamos para a introdução então da nossa aula. Uma interpretação fiel do texto sagrado exige do intérprete o uso adequado das ferramentas que garantem a fidelidade da mensagem, ou seja, a interpretação bíblica. A interpretação bíblica é a capacidade de encontrar significado que o autor tinha em mente ao escrever o texto. Essa interpretação fiel
utiliza-se em 3 ferramentas fundamentais. Primeiro, a hermenêutica. A hermenêutica que nós já estudamos, alguns de vocês ainda não, porque entraram depois, mas a maioria de vocês já estudaram hermenêutica. Os que não estudaram ainda vamos estudar. Mas a primeira, né? A primeira é a hermenêutica, que é a ciência e a arte da interpretação. A hermenêutica se divide em geral e especial. No campo da hermenêutica geral, nós temos o estudo das regras que regem a interpretação de textos gerais, que são a análise histórica e cultural, a análise léxico-sistemática, que é a questão da definição das palavras, né? De buscar o que significa cada palavra na sua língua original. Também a análise contextual, que é buscar uma relação de um texto com o corpo todo daquele escrito, né? Por exemplo, quando nós pegamos um livro qualquer, que não seja a Bíblia, seria olhar o contexto daquele capítulo com o contexto geral da obra publicada. Na Bíblia também, nós lemos sempre porções do texto bíblico. Então essa análise contextual seria pegar esse contexto e analisar ele com o todo, como ele se encaixa com o todo, o que ele representa para o todo. E a análise teológica, né, que estuda o nível de compreensão teológica da época da revelação, a fim de averiguar o significado do texto para os seus primitivos destinatários. Essa análise sempre considera os textos bíblicos relacionados com tal passagem, quer dados antes, quer dados depois da passagem em estudo. O que significa isso aqui? Isso é bem interessante. Isso tem faltado nos cristãos modernos. Nós vemos os cristãos dos nossos dias com uma série de práticas judaicas que não correspondem com o cristianismo, porque tem uma hermenêutica equivocada, porque não consegue fazer essa análise teológica na hermenêutica, entendendo que a revelação da época ela era uma. A revelação que nós temos hoje é a revelação completa. Depois que Jesus vem, Jesus morre na cruz, ressuscita, os apóstolos terminam de escrever ali o Novo Testamento, nós temos a revelação completa, a visão global, a visão total. Então, nós temos que analisar os textos, principalmente do Antigo Testamento, sob a ótica de que a revelação não era completa. Pelo fato de ter uma hermenêutica deficitária nesse aspecto, é que alguns ainda guardam o sábado, outros ainda se utilizam de elementos judaicos no culto, como shofar, bandeira de Israel, estrela de Davi e outras coisas. Então, é muito importante que a gente tenha na hermenêutica essa análise teológica. Passando agora para a hermenêutica especial. Ela é o estudo das regras que se aplicam a gêneros literários específicos, como, por exemplo, metáforas, provérbios, né? Cada texto específico nós analisamos de uma forma diferente. Você quer ver, por exemplo, na Bíblia, quando Jesus fala em parábolas, a forma com que nós analisamos uma parábola é diferente da forma com que nós analisamos um texto real que aconteceu. Eu já vi pastor pregando, por exemplo, dizendo que o rico e o Lázaro, né, que o Lázaro foi para o céu e que quando chegar lá nós vamos encontrar com ele, que aquele rico está no inferno. Mas, queridos, isso é uma parábola. Parábolas não são situações reais que aconteceram de verdade, mas são histórias que ilustram verdades, que nos mostram verdades, né? Conceitos, situações. Então a gente precisa entender que metáforas são metáforas, provérbios são provérbios e que situações reais são situações reais. E cada uma delas deve ser analisada de forma diferenciada. Vamos lá, vamos seguir aqui. Capítulo 1 do nosso curso de exegese, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a hermenêutica, né?
que é uma ciência irmã da exegese. E eu disse no início que eram 3, né? A primeira é a hermenêutica, que a gente já estudou e alguns ainda vão estudar. A segunda é a exegese, que nós estamos estudando agora. E a terceira é a homilética, que nós vamos estudar em seguida, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1. Tradução literal e idiomática. É preciso que nós façamos uma clara distinção entre a hermenêutica e a exegese. Por mais que elas se pareçam, elas não são iguais, tá? Hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica, enquanto a exegese é a aplicação dos princípios hermenêuticos para chegar-se a um entendimento correto do texto. Então eu interpreto na hermenêutica e aplico essa interpretação através da exegese, ok? Para o nosso estudo, definiremos exegese como? Olha o conceito de exegese para fins do nosso estudo. O estudo crítico da Bíblia, conforme princípios hermenêuticos, com o propósito imediato de interpretar e compreender o texto. Em outras palavras, a exegese ela é o propósito imediato. Na verdade, em outras palavras, o propósito imediato da exegese é determinar com o máximo de precisão, usando todos os meios possíveis, o que o escritor do original quis dizer quando, movido pelo Espírito Santo, ditou ao copista ou ele mesmo escreveu as palavras e locuções dos períodos. Então a ideia da exegese é justamente entender com o máximo de precisão o que o autor, o que o escritor, na verdade, porque o autor é o Espírito Santo, o que o escritor quis dizer quando ele escreveu cada texto. Gente, se a gente não compreender isso, a gente faz uma salada de fruta na nossa cabeça. E a gente acaba tirando as coisas do contexto e interpretando de forma errada. Assim nascem as heresias, quando nós tiramos os textos dos seus contextos. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia que todo texto fora de contexto é pretexto para qualquer heresia. Então, muito cuidado com isso. A exegese ela é a base para todo o trabalho de tradução, por exemplo. Nós não nos deteremos nas regras e nos princípios das traduções, porque são muitos, mas sim como a exegese pode ajudar no trabalho de interpretação bíblica. Tanto a tradução quanto a interpretação devem seguir os mesmos princípios, sendo que um é mais amplo do que o outro. Por interpretação da Bíblia, nós entenderemos tornar conhecido o propósito exato que o autor tinha em mente ao escrever o texto e ao aplicar o propósito. Então, assim, o que nós vamos entender como interpretação bíblica? A gente já falou isso aqui um pouquinho antes, mas vamos repetir, para fixar aí na sua mente. Interpretação bíblica é tornar conhecido o propósito exato que o autor tinha em mente ao descrever o texto. Beleza? As principais regras de interpretação são: 1. O propósito da Bíblia para o todo. Primeira coisa que a gente precisa analisar no processo exegético é qual é o propósito da Bíblia como um todo, para o todo. Quando se estiver examinando as Escrituras, é bom ter em mente que, além da esfera que limita o objetivo primário para o qual a Bíblia como revelação foi dada por Deus, existem aspectos incompletos. A Bíblia não é um tratado de ciência natural ou de história. Ela é uma declaração plenária de Deus com referência a Ele mesmo e às suas obras, especialmente quanto as obras entram na questão do bem-estar eterno dos homens. Gente, o que isso aqui nos está dizendo? Por que diz aqui, por exemplo, que quando a gente tira o objetivo primário, a Bíblia ela tem aspectos incompletos? Porque nem tudo a Bíblia vai explicar. Tá? Isso é muito importante. Nem tudo a Bíblia vai explicar. Agora, por que nem tudo a Bíblia vai explicar? Porque existem coisas que não fazem parte do propósito primário dela. A Bíblia não tem
e não teve nunca a intenção de explicar fenômenos naturais, de explicar questões científicas, aspectos da natureza. A Bíblia tem por escopo falar sobre Deus, sobre o seu povo, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a redenção. A Bíblia é a história da redenção da humanidade através do sacrifício de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, esse é o foco, o enfoque central e total da Bíblia. Então, quando nós pararmos para interpretar as Escrituras, nós temos que sempre ter isso em mente, porque senão a gente acaba caindo em bobagens, em situações, por exemplo, a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe, mas foi uma baleia, e baleia não é peixe. Então, assim, são questões que não são relevantes e não são importantes para o propósito central da Bíblia. Para que a gente consiga compreender o todo, nós precisamos ter em mente o propósito para o qual ela foi escrita. Segundo, o caráter distintivo e a mensagem de cada livro da Bíblia. Embora requer muito trabalho e observação das características diferentes de cada livro da Bíblia, é uma coisa essencial considerando o valor vital em que qualquer revelação é o seu lugar determinado no seu determinado livro e à luz da mensagem específica desse livro. Exemplo, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem e João como divino. Cada livro da Bíblia não apenas mantém um propósito específico, mas também contribui para a Bíblia toda. Isso aqui é bem interessante, que cada livro da Bíblia ele tem a sua especificidade, a sua história, o seu enfoque, o que ele traz. Só que, ao mesmo tempo, ele contribui para o todo da revelação. É o que nós chamamos de convergência bíblica. Tudo converge para o sacrifício de Jesus. A Bíblia é um livro sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Então, todos os livros vão convergir para a mensagem central, para o todo dela, embora cada uma delas pode ser compreendida isoladamente na sua história. Se eu ler, por exemplo, o livro de Esther, eu vou entender a história que está escrita no livro de Esther, mas eu também preciso olhar para o livro de Esther, tendo em vista que ele tem uma revelação acerca do propósito de Jesus, e ele contribui para isso, assim como todos os outros livros da Bíblia. 3. A quem determinada passagem foi escrita. Uma interpretação de qualquer passagem das Escrituras depende muito de uma diferenciação entre as suas aplicações primárias e secundárias. Espera aí que eu acho que eu pulei aqui. Só um minutinho, pessoal. Não, tá certo. Bom, vamos lá. O que isso aqui quer nos dizer? Não vou terminar de ler não, porque é bem grande, mas eu já sei o que eu vou dizer para vocês aqui. Nós precisamos ter em mente, no momento de fazer a análise e a interpretação bíblica, para quem aquele texto foi escrito. Por exemplo, o exemplo que nós demos antes de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então ele foi escrito com uma linguagem que os judeus compreendem, num formato que os judeus estavam acostumados, e trazendo palavras e conceitos que faziam parte do mundo dos judeus. Mateus, por exemplo, é quem mais chama Jesus de Senhor, é quem mais fala sobre o reino dos céus, porque são conceitos que os judeus já estavam acostumados. Então ele tentou fazer esse link para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias esperado. Esse é o enfoque central do livro de Mateus. Por quê? Porque ali ele está falando para um povo específico. Já o livro de Marcos, ele foi escrito para os romanos. E como um livro escrito para os romanos, ele mostra um Jesus em movimento. Você vê que questões mais filosóficas esse livro não aborda. Ele aborda milagres, ele aborda Jesus caminhando, peregrinando, fazendo coisas em movimento o tempo inteiro, servindo. Por quê? Porque era assim, essa linguagem que os romanos compreendiam. E ele também é o menor dos evangelhos, porque o romano não tinha tempo para ficar lendo um monte de coisa, eles eram muito ocupados. Então tinha que ser algo concreto, impactante e curto. Já o livro, o Evangelho de Lucas,
Ele é o maior dos evangelhos. Ele foi escrito para os gregos. A linguagem é mais filosófica. Ele trata de aspectos mais filosóficos. Ele trabalha Jesus como homem, porque os gregos eram extremamente antropocêntricos, né? O homem no centro de tudo. Então ele apresenta o Jesus como um homem. Ele apresenta detalhes que o livro de Marcos jamais apresentaria, porque os gregos adoravam detalhes. Já o livro de João, ele é um evangelho universal. Ele tem a ideia de apresentar Jesus como Deus. E ele começa, no princípio era o verbo era Deus. Né? Ele trata de aspectos que os outros não tratam, porque ele é escrito de uma forma geral e ampla para todos os povos. Então, cada livro ele é diferente um do outro, dependendo do povo para o qual ele foi escrito. 4. Consideração do texto. O caráter e o escopo da verdade sob contemplação, em qualquer ponto, pode ser descoberto, principalmente pelo contexto que o rodeia. O estudante deve aprender a estabelecer limites de contexto, apesar das divisões meramente mecânicas dos capítulos e versículos, cujo propósito foi revelado por Pedro, lá em 2 Pedro, e também por Paulo em 2 Coríntios. Deve ser lido junto com o verso. Uma questão mais técnica aqui. O que isso aqui está nos dizendo, queridos? Que nós precisamos entender o contexto das coisas mais do que a passagem que está sendo lida. Você quer ver um exemplo? O texto da parábola do filho pródigo é um texto lindo, mas o contexto dele vai voltando. O que você tem antes do filho pródigo? Você tem a dracma perdida. E o que você tem um pouco antes da dracma perdida? Você tem a ovelha perdida. E o que você tem antes disso? Jesus na casa de Simão e os fariseus questionando o fato de Jesus estar ali com pecadores. Qual é o contexto? Jesus quer mostrar, através dessas 3 parábolas, que o reino de Deus é para todas as pessoas. Essas 3 histórias, elas se conectam. E elas se conectam com o texto anterior. Então, se a gente se apegar às meras divisões mecânicas da Bíblia, o que é isso? Se eu pego lá, o filho pródigo, é uma divisão. A dracma perdida é outra divisão. A ovelha perdida é outra divisão. Mas se eu pego tudo isso e não consigo compreender o contexto, gente, eu posso até entender aquela porção que eu li, mas eu vou perder coisas preciosas das Sagradas Escrituras. Então é muito importante a gente aprender sobre o contexto. Para entender o contexto, como eu faço? Lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois, você vai entender aonde começa aquela história e aonde termina. Qual é o contexto histórico que aquilo está inserido? Qual é o momento que aquilo está inserido? Por exemplo, a cura da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava caminhando, a multidão ia. Ok, mas Jesus estava caminhando para onde? Isso é o contexto, nós precisamos entender isso. Aí a gente volta um pouquinho. Jesus foi abordado por Jairo, com a sua filha doente. Jesus, então, começa a caminhar em direção à casa de Jairo para curar a filha de Jairo, e no meio do caminho ele é abordado pela mulher do fluxo de sangue. Conforme a gente lê um pouquinho antes e um pouquinho depois, a gente consegue se situar nesse aspecto do contexto. 5. Consideração de toda a Escritura sobre determinado tema. Uma interpretação correta vai depender de uma conclusão feita de tudo o que a Bíblia apresenta sobre determinado assunto. Isso aqui também é interessante. Quando eu vou tratar de um tema específico, eu não posso e não devo pegar um versículo isolado sobre ele. Eu preciso buscar tudo o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, sobre aquele tema, relacionar esses textos para que eu possa ter uma interpretação e uma aplicação mais adequada, sem violentar o texto. 6. Descoberta do significado exato das palavras determinantes no texto. Isso também é interessante, porque
existem palavras que na tradução acabaram sendo usadas palavras que não eram as mais adequadas. Com isso, a gente acaba perdendo algumas coisas. Então, é fundamental que todo estudante de teologia tenha um léxico grego-português e um léxico hebraico-português. Se vocês quiserem, comenta "eu quero" aqui nesse vídeo, que eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Porque com isso, quando a gente tiver dúvida, a gente vai lá no original, a gente procura qual a palavra que foi aplicada ali no original, o que essa palavra significa, para que a gente possa entender perfeitamente. Isso aqui é um exemplo. Quando lá na carta de Jesus à igreja em Esmirna, ele diz: "Conheço a tua pobreza". Você pode pensar, ok, Jesus conhecia a pobreza deles como conhece a nossa. Só que existem duas palavras gregas para pobreza. É a palavra pitoja e a palavra peniá. A palavra peniá significa eu sou pobre porque eu não possuo tudo aquilo que eu gostaria de possuir. Todos nós somos peniás da vida, não é verdade? Todo mundo gostaria de possuir algo mais. Então, somos pobres porque não temos tudo o que gostaríamos. Agora, a palavra que Jesus usa ali é a palavra pitoja, que significa sou pobre pois não tenho o mínimo necessário para a minha subsistência. Percebem como muda o sentido? Jesus está falando, eu conheço que vocês estão vivendo numa situação de miséria absoluta. É diferente de, eu sei que vocês gostariam de ter um pouco mais e não têm. Então, quando a gente consegue compreender a essência, o original, a gente consegue avançar muito mais na nossa interpretação. E 7, para finalizar, necessidade de evitar preconceitos pessoais. É excessivamente fácil torcer ou moldar a palavra de Deus para aquela que se adapte às noções pré-concebidas de uma pessoa. Fazer isso nada mais é do que adulterar a palavra de Deus e a pessoa fica sujeito ao juízo daquele cujas palavras estão sendo assim pervertidas. Gente, nós não podemos perverter o sentido da palavra. Muitos fazem isso, mas nós não podemos fazer isso. Nós, estudantes de teologia, temos que respeitar sempre o que o texto diz, mesmo que aquilo não seja o que eu gostaria que o texto dissesse, mas nós temos que aprender a respeitar o texto. O verdadeiro intérprete da Bíblia, ele é preservado. Vamos lá. O verdadeiro intérprete da Bíblia é aquele cuja interpretação é fiel, ou seja, conserva a fidelidade do texto bíblico. E essa fidelidade se alcança quando é preservado o significado do texto original, é feita uma exegese para conhecimento do significado das Escrituras, são reconhecidas fontes históricas do autor e dos destinatários e é levada em conta a dinâmica do texto original. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham aprendido. Eu sei que o tema é um pouco denso, é um pouco diferente das matérias que a gente está acostumado, mas eu peço muita atenção, concentração de vocês e que leiam todo o material para que a gente possa aprender com esse curso de exegese. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Eu disse que o vídeo ia ser mais curtinho, mas parece que nós vamos ter que fazer aulas um pouquinho mais longas, porque para explicar certos conceitos a gente vai precisar de um pouquinho de tempo, mesmo a nossa matéria sendo um pouco mais curta. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.